Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre energia renovável. Algum tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, eu lembro que eu cheguei a levar modelos de energia solar, placas, né? Nós queríamos comprar as placas e colocar no condomínio para gerar energia, né? O tempo passou e as coisas mudaram um pouco, tá? Então nós temos hoje aqui, se chama de energia por assinatura. E hoje a gente vai conversar com o Lucas, da empresa Luga, né, que faz a questão da energia por assinatura. E eu queria falar, Lucas, que você falasse um pouco sobre esse novo, né, que as pessoas entendam, que eu acho que deve existir muitas dúvidas em relação a isso, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A palavra está com você. Primeiro eu agradecer esse momento aqui na Focus, essa abertura que você nos deu para apresentar esse produto que é relativamente novo no mercado, né? Apesar de já ser bem difundido no mercado condominial, e trazer os benefícios, onde cabe isso, né? Onde se encaixa melhor. E como a gente pode agregar no mercado condominial através da minha empresa. Então, acho que enquanto síndica, né, que sou, algumas perguntinhas que eu tinha, que você já me esclareceu, mas eu acho que deve ser a dúvida de vários condomínios, tá? Como é que o condomínio, quando é que o síndico realmente pode procurar a empresa de energia por assinatura, né? Se existe alguma conta, o mínimo é isso, o máximo é isso, né? A partir de que momento as empresas indicam, né, que essa busca realmente pode ser compensável, né? Vamos lá. Na verdade, assim, sempre que um condomínio gasta energia, ele tem que buscar uma solução energética, né? Independente se é energia por assinatura, seja instalação de um sistema solar no condomínio, a busca por uma solução sempre vai ser melhor do que o tradicional, que é estar com a concessionária de energia, né? Então, hoje a gente tem diversos modelos de condomínios, atendemos diversos perfis, né? Mas a gente tem, por exemplo, muitas torres hoje no estado, né? E essas torres não tem espaço para colocar energia solar, né? Instalar os painéis propriamente ditos. Então, a energia por assinatura vem como uma solução para essa falta de espaço, né? Uma maneira do condomínio economizar sem investimento, sem taxa de adesão. E trazer esse diferencial. E até porque na época, não sei se ainda existe muito assim, eu não vejo realmente as pessoas comprando mais as placas, né? Eu vejo mais as pessoas fazendo a questão da assinatura, né? Da energia. Mas eu lembro que quando eu fui tentar colocar a placa, aí existia a questão do sombreamento, né? Que se tiver área de sombreamento, então tem várias questões além do investimento que se faz em relação a essa questão, né? Então hoje eu vejo muito disseminado no mercado essa questão da energia solar, né? E que ela tem uma variação de percentual. Assim, eu vejo muitas pessoas empresas que vêm 10%, 15%, 20%, 25%. Então, qual é a dica que você dá assim, para o síndico, quando vai procurar? Ele vai procurar em relação a quê? Ao percentual? Ver a empresa? Qual é a dica que você dá para que existem muitas? Olha o que existe de empresas. Bastante empresas. Muitas empresas, né? E existem as boas e as não tão boas, né? Então, uma dica assim que você poderia realmente dar para o síndico? Até antes de eu responder essa pergunta, eu queria pegar um gancho que você falou sobre esse momento que a gente está passando, né? Existe hoje no mercado aluguel de carro, né? Então você pode optar pelo aluguel de carro, você pode comprar um carro financiado, né? Imóvel, você pode alugar um imóvel ou você pode ter seu imóvel próprio. Na energia, a gente tem essa solução também, né? Você pode ou alugar uma usina, que é o modelo que nós temos hoje, né? A gente não vende energia propriamente dito, né? A gente faz o compartilhamento de energia através do sistema de compensação de créditos. Então, a gente tem essa possibilidade a mais no mercado, que também é um aluguel. Tá? E respondendo a sua pergunta, o que diferencia hoje, principalmente, uma empresa da outra é o atendimento, tá? Então, porque assim, você pode ter o melhor percentual de desconto, mas se você, por exemplo, gastar R$1.000 e a empresa só injetar 500, você há de convir comigo que esse desconto ele não vai se efetivar. Sim, sim. Né? Então, uma gestão
eficiente desses créditos no condomínio, uma comunicação muito próxima com os síndicos faz total diferença. Né? Hoje a minha empresa ela é especializada em atendimento de condomínios. Né? Outros players no mercado trabalham mais com CPF, outros com empresas, e hoje a gente tem esse foco no nicho condominial. E o condomínio ele não paga absolutamente nada para ter esse produto, né? Nada. E quais são os critérios para que ela possa, no caso, por exemplo, procurar a sua empresa? Hoje a gente trabalha com valor muito baixo, tá? A partir de R$300 a gente já pega conta de condomínio. É muito difícil achar um condomínio que gaste só R$300, né? Eu nem conheço nenhum que seja assim, né? Então a ideia é a gente democratizar realmente isso no segmento condominial. E isso sim, interessante, te cortando aqui, Lucas, porque eu já vi empresas que elas realmente pegam de um valor bem maior. Realmente eu nunca vi uma que seja realmente nesse valor bem mais baixo. Porque assim, de qualquer forma, tudo é economia para o condomínio, né? E aí, enquanto gestores de condomínio, a gente vai economizando aqui na energia, a gente economiza na água e aí a gente vai fazendo uma gestão geral. Né? De grão em grão, né? A galinha enche o papo. Então, acho que é por esse caminho, tá? Então, assim, uma das dúvidas que eu vejo também eu vou contratar, aluga. Eu vou receber 2 contas, condomínio. Eu tô falando de condomínio, que no finalzinho a gente vai falar a cereja do bolo, tá? Sim. Mas o condomínio, ele vai continuar pagando 2 contas? Ele vai pagar 2 contas? Sim, acaba pagando 2 contas. O que acontece? Nós trabalhamos através do sistema de compensação de energia. Então o condomínio não vai deixar de ser atendido pela Enel. A distribuição da energia continua ocorrendo pela Enel. Uhum. Então, os impostos, tarifa de iluminação pública, custo de disponibilidade, que é aquela tarifa mínima que quem tem energia solar na sua casa paga, o condomínio vai continuar pagando. Então, nesse boleto vem esses custos da Enel e a gente emite um segundo boleto que é referente ao aluguel da energia, que é o que nós geramos através das nossas usinas. E o condomínio tem uma participação da nossa produção. Sim. Então, por exemplo, vamos supor que o condomínio gasta 3.000 de energia e a nossa usina gera 10.000. A gente vai fazer um rateio de 30% e essa energia vai ser injetada lá. Esses 3.000 vão ser injetados lá. Então, o nosso contrato é um contrato de locação e o condomínio vai receber essa participação. Então, na contabilidade, lá quando vai apresentar isso para a administradora, ele vai anexar também o boleto da concessionária e o boleto da aluga. O objeto do nosso contrato é locação de usina, mas ele vai estar lá representado como uma conta de energia, né? Isso já é bastante difundido. E como é que a gente, assim, já vi muito no mercado, pessoal dizer assim, a empresa diz que coloca 20%. E não vê esses 20%. E não vê esses 20%. Então, como é que eu, enquanto síndica, posso, né, tá resolvendo essa questão? Até porque, assim, geralmente, as empresas que fazem essa assinatura, elas têm uma fidelidade, geralmente de 1 ano, né? Sim. E aí, de repente, a empresa não tá me dando o que ela prometeu, né? No caso, vamos supor, se ela me prometeu 20%, eu espero que a conta tenha uma redução de 20%. Sim. Então, como é que a gente pode ver se realmente está chegando isso pra gente? Pronto, o principal ponto é transparência, tá? Muitas empresas têm o seu boleto como uma forma de relatório. Os condomínios muitas vezes não colocam o balancete. Sim. Né? E você sabe quanto o condomínio gastou com água, quanto gastou com energia. A nossa fatura, ela é muito explicativa, né? Então, a gente já tenta passar essa transparência por conta do meu segmento anterior a isso. Tá? Eu vim do segmento bancário e eu trabalhava com investidores. Eu atendia principalmente investidores. Então, eu tinha que explicar para ele quantos % do CDI ele estava tendo de retorno, quais eram os riscos que ele corria, e aquilo ali, se não fosse muito bem explicado, eu tinha problema no futuro. Mas é uma... Por exemplo, se você me vender e dizer que vai ser 20%, tá, você realmente vai me dar 20%, é isso? Vamos lá.
Lembra que eu falei da questão dos impostos, tarifa de iluminação pública? Se você somar, isso vem somado na conta da Enel antes da contratação. Até para ficar mais didático pro público, certo, né? Vamos trabalhar com valores. Vamos supor, a minha energia ela é R$1.000. Finaliza R$1.000. Certo. Vamos detalhar aqui como seria mais ou menos, para que as pessoas possam entender um pouco. Eu não consigo te dar uma precisão disso, porque vamos supor, tarifa de iluminação pública, ela é municipal. Então no Eusébio eu vou ter uma alíquota diferente de Fortaleza, de Aquiraz. Mas vamos utilizar assim, uma alíquota, só para ver o final, entendeu? Porque a gente sabe que tem três, eu não lembro o que é, ICMS, não sei o que é, tem três... ICMS, PIS e COFINS, de tributos, né? Temos iluminação pública e o custo de disponibilidade. Pronto, então assim, a minha conta deu R$1.000. Desses R$1.000, vamos supor, R$100 seja de iluminação pública, R$50 seja de PIS/COFINS e R$50 seja de... Vou te dar uma média, tá? A gente tem um diferencial ali de mais ou menos 5%. Juntando os três? Juntando tudo. Quando a gente olha o valor total da conta para o valor que de fato é praticado o desconto. Então, por exemplo, se eu estou dizendo para você que é 25% de desconto, você vai perceber 20% sobre o valor total. E não 25%. E não os 25%. E por que é feito dessa maneira? Eu não consigo abater impostos. Sim. Eu não consigo abater iluminação pública. Então o consumidor tem uma dificuldade de visualizar isso, mas é porque o sistema elétrico ele é realmente complexo, tá? Então, dentro lá da conta, você vai ver que tem tarifa de energia, tem... Não, mas só para ficar mais... Eu tirando esses esses três itens, né? Que é a iluminação pública, pode dizer de novo, custo de disponibilidade, custo com iluminação pública e os impostos. Pronto, tirando esses três, vamos supor que eu tirei esses três, aí a minha conta ficou R$800. Pronto. Em vez dos 25% ser sobre os 1.000, vai ser sobre os 800. Isso é interessante para as pessoas verem, né? Sim. Que aí sim a gente não é sobre o restante, não sobre os impostos que são colocados. E é isso, né, que eu falo sobre transparência. Se você não detalhar isso muito bem detalhado na fatura, o cliente tem a sensação de ter sido enganado. Sim. Entendeu? Então, previamente, na hora que a gente está sentado na mesa com o cliente, a gente tenta trazer essa clareza de que não é simplesmente pegar o valor cheio da conta e depois dar o desconto. Sim. Né? Sim. Esse é o primeiro ponto, é comunicação. E o segundo ponto é clareza nos nossos relatórios. Sim. Entendeu? Então a gente tenta também no relatório ser o mais claro possível. Então é uma fatura colorida, é uma fatura que vai mostrar quanto de fato foi injetado. E aí eu até trago de uma maneira mais simples para o cliente entender. Você vai pegar a sua fatura da Enel, vai ter lá o menos, vários menuzinhos. O que é aquele menos? É o valor que a Luga subtraiu da sua conta. Então se você ia pagar 1.000 e tem menos 200, menos 100, menos 300, você vai somar tudo aquilo que foi subtraído, é o que nós de fato injetamos. Sim. Em cima daquilo a gente aplica o percentual de desconto. Entendi. Esse sim tem que dar criteriosamente o que foi contratado. E aí assim, existe alguma documentação necessária para o condomínio começar a aderir? Extremamente simples. A gente tem ata de eleição, regimento interno e a CNH do síndico. Certo. Ata de eleição para a gente ver que de fato ele responde por aquele condomínio, o regimento pra gente ter as regras ali, ver se... E quando a gente passa a ter aquela questão da bandeira vermelha, verde, né? Sim. Como é que funciona isso pro condomínio? Existe uma economia também? A gente aplica o mesmo percentual de desconto sobre a bandeira. Então vamos supor que a bandeira vermelha é 10 centavos, o condomínio vai passar a pagar 7,5 centavos. Certo. Pela quantidade de quilowatts. Certo. Então assim, é algo que não tem nem o que questionar. Né? Não tem. O condomínio só tem realmente... Só tem benefício. A ganhar, né? E me diga aqui uma coisa, a questão, o condomínio precisa ter alguma adequação para isso? Estruturalmente nada, né? Nada. O que acontece? A gente não mexe, melhor dizendo, na engenharia do condomínio. Porque a gente não bota uma placa, né? Isso, é simplesmente compensação financeira. Então nós somos um agente financeiro autorizado nesse mercado a fazer essa distribuição da energia.
nós somos constituídos como personalidade jurídica de associação. Então, o condomínio, quando ele entra, ele tem um termo de adesão, em que ele adere a essa associação e participa dos créditos que as nossas usinas geram. Por exemplo, na minha casa eu tenho energia solar. Certo. Mas é placa. Certo. E aí nos meses que não tem muito sol, aí injeta menos. Sim. Como é que é isso para vocês? O condomínio, independente de qualquer coisa, vai ter os 20% dele? Sim. O que é que acontece? Toda vida que a gente... Hoje, todas as usinas que estão com a Luga, elas foram construídas pela gente, tá? Então, cada parafuso que foi colocado ali, a gente sabe. A gente sabe os meses que são mais chuvosos. Então, a gente já tem uma média definida. E quando isso vai subir, vai cair, a gente pega o índice de radiação solar de cada município. E isso a gente faz uma conta, estudo, né? A gente faz uma conta de quando aquilo ali vai subir e quando vai baixar. Então a gente já trabalha através de média. E a gente já trabalha inclusive com uma sobra. Por quê? Porque a usina pode parar, Sim. Pode dar um problema no disjuntor, Sim. Pode dar um problema no inversor. Sim. Então a gente já trabalha com uma folga e com saldo. Sim. Para naqueles meses em que tem mais chuva, né, que a gente sabe que é o primeiro semestre, a gente já começar a consumir esse saldo. E como é que o síndico ou o morador pode estar acompanhando essa questão? Existe algum aplicativo? Sim, nós temos um site, tá? Hoje a Luga é uma das 2 empresas que tem sistema próprio no Ceará. Tá? Todas as outras utilizam sistemas terceirizados. Então a gente desenvolveu uma solução extremamente adequadas para condomínios e também para condôminos. Sim. Tá? Sim. Por exemplo, hoje um condomínio que tem 40 faturas, como aqueles condomínios do MRV, da Tenda, enfim, são muitos blocos. Cada bloco daquele tem uma unidade consumidora, tem seu medidor independente. Né? Então, a gestão do condomínio se torna mais complicada por ele ter que fazer 40 pagamentos. Sim. Né? E às vezes esquece, aí a Enel bate na porta para cortar a energia daquele bloco, porque não viu, né, que não pagou, teve um refaturamento, não conseguiu acompanhar. Então hoje a gente inclui na nossa plataforma essas 40 unidades e com um único clique o síndico consegue fazer o pagamento de todas aquelas faturas. Bem para o síndico é uma mão na roda, né? Total. Essa questão. Total. Uma coisa, me diz aqui uma coisa. Vamos supor condomínios grandes que tem vários blocos, né? Cada bloco tem a sua conta de energia. Sim. Né? Como é que funciona essa questão? Junta as contas de tudinho e dá o percentual de desconto? Ou, por exemplo, o bloco 1 não atingiu o patamar, foi o quê? R$200? Não atingiu o patamar para ter o desconto, né? Mas os outros sim. Como funciona essa dinâmica? Vamos lá. Até por uma questão de transparência e de facilitar a auditoria, cada unidade consumidora ela é independente, a gente trata ela de maneira independente, até porque pelo princípio da contabilidade, para cada débito existe um crédito, né? Então a gente leva essa individualização também para o nosso sistema. O que é que nós fazemos como uma solução, mas não pelo viés do desconto, e sim pela solução de facilitar a vida do síndico. Você pode no nosso sistema atrelar todas as unidades consumidoras. Cada bloco vai incluir isso. Mas a maioria dos blocos só tem uma lâmpada. Então é só o consumo mínimo que vai ser pago. Então não tem como eu injetar energia ali. Sim. Então com um clique, ele vai gerar um QR Code. Quando ele pagar aquele QR Code, a inteligência artificial que a gente tem atrelada ao sistema vai pagar conta por conta e vai entregar os comprovantes de pagamento individualizados. Então assim, se eu tenho um condomínio, se eu sou síndica de um condomínio, que eu tenho 5 blocos, 3 deles são consumo mínimo, que não tem como injetar, mas eu tenho 2 que o consumo é bacana. Ainda assim, vale a pena para o condomínio, correto? Sim. Aí como é que funciona? Basicamente hoje é portaria, área de lazer, estação de tratamento, castelo d'água, né? São essas áreas nesses condomínios grandes que gastam mais energia. Entendi. Então essas contas a gente vai de fato ser mais efetivo no desconto. Mas se tiver, por exemplo, uma lá que por acaso tem alguma coisa ligada naquele bloco específico, deu R$200, a gente vai atrelar sim e dar o desconto ali. Entendi. Onde a gente não consegue dar desconto de maneira alguma é quando é só o consumo mínimo. Porque esse, por mais que eu injete crédito, existe essa cobrança.
Entendi. E assim, Lucas, legalmente falando, né? Sou síndica e eu quero levar a Luga para o meu condomínio. Eu preciso fazer uma assembleia para aprovar ou não? Tudo vai depender da fidelidade. Nós temos hoje na Luga os dois modelos, com fidelidade e sem fidelidade. Quando não tem fidelidade, não tem obra, não tem investimento e não tem uma multa contratual, não tem porquê. Aí o síndico pode fazer lá com o conselho. Juntamente com o conselho fazer o fechamento do negócio. Até porque só benefício não tem nada que vai... Não tem nenhum ônus. Não vai impactar nada no condomínio negativamente, né? Sim, exato. Aí quando tem fidelidade, não. E nesse caso é recomendado que você leve à assembleia. Entendi. Então pronto, se o síndico, a orientação que a gente dá, se o síndico recebe uma proposta, por exemplo, da tua empresa, e que a proposta tem com fidelidade, sem fidelidade, ele opta por fazer com fidelidade, síndico, você vai ter que convocar a assembleia de condôminos, né? Até para que você possa externar melhor essa questão. Perfeito. Né? E assim, a gente já está no nosso finalzinho e eu queria conversar um pouquinho com você sobre a cereja do bolo. Porque antigamente, quando a gente falava dos condomínios sobre energia solar, eram apenas para as áreas comuns. Sim. Hoje em dia, não. Exato. Né? Então, por exemplo, síndico, se você for levar a Luga para o seu condomínio, para as áreas comuns, olha que bacana que você vai poder levar para os moradores, né? A Luga pode também dar o benefício do desconto para as unidades. Sim. Né? Então, essa questão de que era só para a área comum, isso acabou. Né? Sim. E eu acho que isso enche muitos olhos e olha como ajuda os moradores, além do que a gente está ajudando a natureza, porque é energia limpa. Exato. Não é verdade? Exato. Então, fala um pouquinho sobre isso, como é que são as tratativas, se é do mesmo formato de que é para o condomínio, se é por adesão, se não é por adesão. Me fala um pouco sobre isso. É totalmente por adesão, tá? Então, um morador pode optar por ter e o outro não. Né? A única coisa que a gente pede é que se a gente vai fechar para os condôminos, que a gente tenha também as áreas comuns do condomínio, tá? Mas uma vez o contrato sendo realizado para o condomínio, não tem nenhum empecilho da gente fechar com os condôminos também. Com os condôminos. E isso acaba trazendo um benefício. Eu costumo dizer o seguinte: sustentabilidade ela só funciona se ela for sustentável financeiramente também. Sim. Né? A história mostra pra gente que todas as coisas que deram certo na sustentabilidade, elas foram sustentáveis de maneira ambiental, de maneira social e de maneira também financeira. Então, assim, eu acho assim, não apenas como síndico, mas como consumidora, né, ter o seu percentual de desconto na sua energia, vamos supor que seja 10%. Durante um ano, esses 10% vai se tornar algo bem considerável, entendo eu, né? Então, assim, energia solar é vida. Sim. Né? Sim. Então, os condomínios, aí a orientação enquanto síndica, que já tem energia solar em vários condomínios, né? E traz só benefícios para o condomínio. Eu não vi nada, nenhum malefício que pudesse trazer energia solar para o condomínio. Então, assim, Lucas, se o síndico ou se o morador quiser contratar você, porque assim, o morador que estiver também nos escutando e lá no condomínio dele não tiver energia solar, ele também pode acionar o síndico. Pode acionar o síndico, porque no caso a Luga, ela faz para o morador se tiver nas áreas comuns do condomínio, já a contratação da Luga, não é isso? Inclusive nós fazemos mutirões nos condomínios, então a gente fecha com o condomínio e alinha com o síndico um dia para a gente levar nossa equipe comercial lá, até para ter aquela conversa prévia que a gente mencionou aqui no podcast, e deixar tudo da maneira mais clara possível de como vai ser conduzido esse contrato. E até para os gestores, você iniciar a questão de sustentabilidade no seu condomínio pela energia solar é interessantíssimo, porque a gente vê realmente um retorno financeiro também para os moradores. E daí a questão da sustentabilidade vai para reciclagem de lixo, e aí você começa uma ação, claro que gradativamente, para que as pessoas comecem a se acostumar com essa questão, porque é o futuro, né? Hoje está muito em voga carregadores de carros elétricos nos condomínios, né? Então é uma condição sine qua non que você tenha alguma solução de energia para implantar isso no seu condomínio. Né? A gente vai até depois em outro podcast falar sobre a questão dos carregadores
de carro que existem várias questões aí que a gente precisa. Muitas, é muito sério essa questão. Então sim, não é tão simples. Riscos. Existem vários riscos, mas eu entendo também que é o futuro. Então a gente tem que já começar a pensar como vamos solucionar essa questão. Exato. E adaptar os condomínios para isso. Mas isso fica para outro podcast, né? Então, como é que as pessoas podem contratar ou ligar para a Luga, né? E buscar saber entender melhor, porque você tem várias promoções que ele pode dizer para vocês que ele vai quando a pessoa liga para você, sim, não é isso, Lucas? E para a sua equipe. São soluções muito personalizadas, então é de fato importante que entre em contato com a nossa equipe, principalmente através do Instagram, que é @lugaenergy, tá? LUGA Energy, com Y no final. A gente vai colocar aqui. Perfeito. Viu, produção? Então é isso. Então, assim... eu acredito que foi esclarecedor, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, existe o nosso Instagram que também vai estar aqui para que vocês possam fazer perguntas, né? E a gente vai passar pro Lucas e o Lucas vai responder também, né? Porque pode ser que não tenha se esgotado as perguntas, né? Que existem várias. Mas eu queria te agradecer demais, né? Eu acho que é muito importante a gente estar fazendo esses podcasts que vai divulgando o trabalho, né, da questão da energia, do ambiente, enfim, né, e tornando o síndico mais profissional, porque né, a gente precisa estar externando isso. Nós que somos gestores e síndicos profissionais, além de administrador, a Focus, a gente respira condomínio, então a gente quer compartilhar todas essas questões para os condomínios que ainda não tem, né? E eu acho que tem muita aí que precisa estar atentando e que só é benefício. Então, assim, gratidão demais por sua presença aqui. Outros podcasts virão, né? Quando você tiver novidades aí para o mercado, não só em relação à energia solar, mas tem outros negócios que você tem, né? A gente pode estar vendo e trazendo aqui também pro condomínio. Então, gente, muito obrigada. Eu fico esperando vocês no nosso outro podcast. Até lá. Até lá.